Olá, meus amores, boa tarde. Mais uma vez venho dizer que estou gostando muito dessa troca nossa, né? Vocês aí, eu aqui. Adoro quando vocês me mandam as fotos de vocês estudando muito bem, parabéns, né? Algumas pessoas me questionam, questão de horário, por que é diminuído, então eu já expliquei na outra aula, vou explicar mais uma vez. É porque em sala nós temos vocês, né, para participar, nós temos o intervalo de uma aula para outra, então demora mais. Aqui eu estou sozinha em uma sala, né, e vocês estão aí, então por isso que para o professor se o professor fosse ficar 50 minutos em uma aula, 50 minutos em outra, 50 minutos, então seria até para a voz do professor, né? Não sei, com relação à saúde não seria bom, então quero que vocês entendam isso, mas estou gostando que vocês estão entendendo as aulas, e como eu falei, o nosso foco principal são as aulas, são os conteúdos para serem trabalhados. Essa semana é um resumo, né, de alguns conteúdos que não foram terminados, né, apenas um resumo, mas na próxima semana nós começaremos com o livro novo, e aí vocês vão fazer atividade nas fichas, que as fichas estão com vocês, né, geralmente as fichas ficam com a gente, mas como vocês levaram o livro, as fichas ficam com vocês, e na medida que forem passando, eu vou passando qual ficha que vocês vão fazer, ou mesmo fazer essa ficha aqui na sala, e vocês em casa, respondendo o quadro com vocês, tá certo? Não se preocupem não. Então, em ciências, também vou fazer um breve resumo para que vocês entendam, certo? Qualquer dúvida, eu gostaria assim, alguma dúvida que vocês ficaram em algum conteúdo, me passem, não entendi, né? Se foi a maioria, eu posso fazer uma revisão novamente em cima daquele conteúdo, né? Se foi a minoria, eu faço uma explicação rápida pelo WhatsApp, para que vocês não fiquem com dúvidas, certo? Vocês não podem ser prejudicados. E não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é que vocês, né, que a gente passe todo o conteúdo e vocês aprendam, certo? Então, nós terminamos em ciências, eu falei sobre o que da última vez? Sobre os objetos transparentes, translúcido e opaco, né? É um assunto muito importante, é algo também do nosso convívio, então é bom que vocês compreendam cada um deles, como eu falei na aula passada. Vamos fazer também um breve resumo, luz e sombra, né? Que também fala sobre o quê? Sobre o objeto opaco, que quando esse objeto ele é exposto a uma fonte luminosa, o objeto opaco, é possível observar a projeção da sombra em uma superfície, como o chão ou um aparelho. Isso acontece porque os objetos opacos são obstáculos para a luz, ou seja, os objetos opacos que têm difícil, ou seja, a luz não consegue atravessar, diferente do transparente, diferente do translúcido, né? O opaco não consegue atravessar, a não ser que tenha algum tipo de brecha ou abertura. Então, ele consegue, se você colocar, né, a luz de frente a ele vai sim fazer o quê? Uma sombra, um tipo de uma sombra, certo? E isso está na página 162, que é apenas um resumo, certo? Do nosso livro de ciências. Vejam aí, abram aí com calma, certo? A página 162, que é onde eu expliquei aqui em cima sobre os objetos opacos. Aqui, gente, abaixo tem assim, já pegaram o livro? Já, eu tenho certeza que vocês já estão com o livro na mão, né? Página 162. Aqui abaixo, que eu expliquei, tem aprender brincando. Aí é um tipo de experiências que vocês irão ler para poder fazer em casa, tá certo? Observem direitinho, vejam os passos para que vocês façam. Aí vocês dizem, tia, e como que vai ser? Como que vai ser essa correção? Tenha calma, né?
Sempre existem reuniões que nós fazemos com a coordenação e eles sempre vão passando para a gente como serão essas correções, e aí, à medida que eles forem passando para a gente vai passando para vocês. Vocês não vão ser prejudicados. Não é para deixar de fazer, não é porque eu peço para fazer, eu não vou fazer não. Tia não vai pedir, vou pedir sim. Inclusive, nós teremos uma reunião, vamos discutir sobre isso, como será essa entrega dessas atividades, como que nós vamos fazer essa correção, certo? Mas continuem realizando, porque tudo que vocês fazem não será perdido. Vamos juntar com as notas, né? Ou seja, se vocês estão fazendo, também vocês merecem, né, esse retorno. Na página 163 tem desvio da luz em objetos transparentes. Então vamos entender por que isso acontece. Por que a luz ela tem um desvio em alguns objetos transparentes? Por que alguns objetos eles mudam é questão de observar. E por que eles mudam? Observe esses dois copos aí com água. Vamos entender. Em algumas situações, os raios luminosos sofrem desvios, causando deformidades naquilo que vemos. Observe as imagens a seguir e converse com seu professor e os seus colegas sobre os formatos das colheres dentro dos copos nas imagens. Por que você acha que isso acontece? Então, eu já tinha dito isso a vocês na sala, né? Já tinha explicado, mas aí vamos ver por que isso acontece. Observe a primeira imagem. Na primeira imagem está acontecendo o quê? A colher parece que está o quê? Com formato normal, né? Observem com calma. A colher foi colocada dentro do copo e o formato está normal. Já na segunda, que é essa colher vermelha, ela parece que está quebrada, né? Se vocês observem direitinho, parece que uma parte está para cá, outra parte está para lá. Isso acontece por quê? Porque quando atravessa a superfície da água, a luz se propaga em direções diferentes. Então, no primeiro copo não tem água. No segundo copo tem água. Então, vendo a diferença? Por isso que acontece essa diferença, né, na nossa visão também, e porque a luz ela vai para direções diferentes, né? Aí abaixo, observem aí esses pés, estão vendo essa imagem? Os pés dessa pessoa aí parece que tem tamanhos diferentes, não é? Por que isso acontece? Por conta da refração dos raios de luz junto da água. Vocês viram que todas as vezes que é colocada água, esses raios luminosos, nesses raios de luz, eles tomam outras direções, isso só com a água. Inclusive eu expliquei a vocês em sala, eu acredito que quem prestou atenção lembra, que quando nós estamos em uma piscina, vejam se vocês lembram disso aí, tenho certeza que vocês lembram que vocês participaram. Quando nós vamos a uma piscina, se a gente sentar e a gente coloca os pés, tipo, a gente sentou naquela partezinha, né, que é de cimento, que é de piso, e a gente coloca os pés dentro da água. A gente olhando assim, quando a gente olha para baixo da água, da piscina, a gente acha que nossos pés topou no chão. Por isso que acontecem muitos afogamentos, porque às vezes as crianças chegam perto da piscina e a água, a refração da luz da água faz com que a gente observe que aquele piso que está lá no fundo, a gente acha que ele está em cima. Então algumas crianças pulam achando que é raso. E o que foi que eu falei a vocês? Não façam isso. Principalmente quem não sabe nadar. E quem sabe nadar também, né? Às vezes acontece de você cair, você sabe nadar, mas você fica nervoso, entra muita água no seu nariz, entra muita água na sua boca e você acontece o quê? E pode acontecer o quê? Um afogamento. Então, a piscina tem um lugar raso e tem um lugar que é fundo. Se você vai para o local fundo e você olha para essa água e você vê que e você acha que ela está rasa, não pule. Porque se está falando que é fundo, é porque é fundo. Mas a sua visão, que é a refração da luz, está fazendo com que você ache que seja raso, certo? Nunca vão à piscina sozinhos, sempre vão com um adulto.
Cuidado, os coleguinhas que vocês vão na piscina. Tem muitas brincadeiras feias de crianças que não sabem brincar, porque isso não é brincadeira. De empurrar o colega na água. Ah, vamos empurrar você, vamos empurrar. E isso não é brincadeira, gente. Pode acontecer uma morte. Se você empurra o seu colega, aquele colega morrer. Se aquele colega não souber nadar, ou se ele bater a cabeça, certo? Então, água não é brincadeira. E principalmente em praias, rios, principalmente. Piscina, pode acontecer de alguém estar perto, estar próximo e conseguir salvar. E uma praia, se uma pessoa vai e empurra essa criança, a onda leva, né? Então, para que isso não aconteça, tenham muito cuidado. A refração da luz faz com que a nossa visão ache que aquilo ali está perto. Como essa água aqui, vocês podem fazer esse experimento em casa. Vocês peguem um copo com água. Eu quero que vocês façam isso agora. Vamos lá? Vou dar 1 segundo. É rapidinho. Peguem um copo com água e uma colher. Seria interessante se vocês pegassem uma colher colorida, como essa daí, ó. Se tiver um azul ou uma vermelha, pode ser um garfo também. O que importa é o cabo, certo? Pode ser uma de madeira. Faça esse experimento aí pra gente ver se dá certo. Pegue o copo com água, certo? Uma colher. Vamos lá rapidinho. Pausem o vídeo que é melhor. Vocês podem pausar o vídeo, certo? E eu vou continuando falando. Agora que vocês já pegaram o copo com água e com a colher, né? Vocês coloquem essa colher dentro do copo. Após vocês colocarem essa colher dentro do copo, vocês observem de lado como está aí, como que essa colher está. Vocês tirem ela, vejam que ela está reta. Deu para tirar? Ela está retinha. Você olhando assim, normal. Se você coloca ela na água inclinada, ela parece que está quebrada. Ou seja, é isso que acontece se vocês forem a uma piscina, se vocês forem a um rio, se vocês forem a uma lagoa, se vocês forem principalmente uma praia. Nossa visão acha uma coisa, mas não é. Vejam aí a questão da colher, certo? Vamos lá. Olha aí o pé da menina. Olha esse pé da menina embaixo dessa piscina, né? Quem vê acha que ela está com o pé topando na água. E não está. Está fundo aí. Vamos para a página 164. Eu gosto sempre de dar esses exemplos para que vocês prestem bastante atenção. Outro exemplo aqui, olha, a refração que é muito conhecido é o arco-íris, que inclusive vocês fizeram aquele experimento que foi muito bonito. De quem? Deixa eu fazer esse resumo aqui rapidinho. Isaac Newton, não foi? Ele foi quem? Foi um matemático e físico inglês. Tem lá embaixo, onde tem para saber mais. Vou pular essa partezinha aqui só para eu explicar o que foi que ele descobriu. Que demonstrou que a luz branca do Sol é composta de 7 cores. Ou seja, a gente olha para aquela luz do Sol e a gente acha que só tem uma, né? Mas ele descobriu que são 7. Por isso que forma o arco-íris, né? Que o arco-íris são gotículas minúsculas de água que refletem na luz do Sol e aí forma aquele arco-íris com quantas cores? 7. Quais são as cores? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Inclusive, vocês fizeram isso na sala e vocês viram o quê? Vocês pintem com as cores que Isaac Newton, né, descobriu que foram essas cores e vocês vão girar. E muitas pessoas ficaram surpresas porque realmente isso aconteceu. Quando você gira todas essas cores, elas se transformam só em uma. Que é a luz branca, entenderam? Aqui, ó, na página 164, assunto de prova, porque eu acho isso muito importante, certo? É assim que se forma o quê? O arco-íris, né? Vocês podem perceber quando está um dia chuvoso, um pouco chuvoso, aí de repente o sol abre, aí o que acontece? Aquelas gotículas estão refletindo nos raios solares, que aí vai formar o arco-íris com as 7 cores, certo?
Se vocês ainda tiverem esse experimento, não sei, eu acredito que algumas pessoas tenham, mostrem em casa a mãe de vocês como que faz, certo? Vocês vão girar, ou vocês podem fazer novamente, que isso é muito interessante. Vocês podem pegar, né, uma cartolina e uma folha de ofício, vocês cortam em círculo, pintam com essas cores, giram rapidamente e vocês vão ver que todas essas cores, as 7, se transformará só em uma, tá ok? Aqui foi o experimento que nós fizemos, né, na página 165, inclusive nós fizemos em sala, tirei foto, né, muito interessante, tá certo? Nessa página 166 tem a refração nas lentes. Gente, é basicamente a mesma coisa. A refração, a luz, né, quando ela atravessa em alguns objetos, ela tem essa questão de mudar a nossa visão, certo? Por isso que existem alguns óculos também, né, que quando tem algumas pessoas que têm essa sensibilidade de ir ao sol e com óculos com um grau assim transparente igual o meu. Tem algumas pessoas que o óculos tem que ficar escuro, porque a pessoa não aguenta aquele sol até mesmo para a visão dela. Então aqui também diz que essa refração também acontece nas lentes. Observe essa primeira imagem aí da página 166. A lente da lupa faz parecerem maiores as flores e a joaninha. Quando a gente aproxima uma lupa perto das flores, parece que elas são enormes, né? Mas isso é o que? A refração da luz. Bem assim ao lado, ó, as lentes dos óculos corrigem problemas de visão. Por isso que algumas pessoas usam lentes mais fortes, né? Para poder enxergar melhor. A luz e os espelhos também, esse assunto aqui vocês podem ler com calma, certo? Vocês já fizeram a atividade da página 167 do livro e eu quero que vocês façam esse experimento da água, vocês já fizeram, né? Observem direitinho como é que faz. Façam também esse outro experimento aqui de Isaac Newton. Leiam com bastante atenção, tá certo? Vejam quem ele foi, né? Tudo direitinho. Ele foi um cientista muito conceituado, né? E assim, gente, como eu falei a vocês, ele foi um matemático, físico, inglês, que vocês também podem ser, né? Ele inventou isso, então existem várias coisas para serem melhoradas também no nosso Brasil, como inclusive estão tentando aí descobrir a nova vacina. Então assim, vocês também podem ser, né? A questão é o quê? Estudar, se aprimorar, né? Então assim, termino minha aula aqui. Na próxima aula de ciências eu vou dar mais uma explicação sobre esse conteúdo, que eu sei que é um pouquinho amplo, né? Também a gente não pode correr e passar por cima, eu gosto de estar explicando com calma, tá certo? Para que vocês entendam realmente. Seria interessante, é interessante que vocês leiam em casa com calma, né? Desde dos objetos transparentes, translúcidos, opacos, até essa partezinha. Eu quero até que vocês leiam até essa parte da página 170, certo? Para que da próxima aula eu faça algumas perguntas. Inclusive nessa página aqui, 169, vem falando da luz, das pessoas que têm algum tipo de deficiência, né? Deficiência visual, que elas precisam de alguns estímulos para poder aprender a ler. Mas isso aqui na próxima aula eu vou explicar com mais calma para que vocês consigam compreender. Então, eu quero que vocês leiam esse conteúdo. Não vou passar a atividade porque é apenas uma revisão e vocês já fizeram, certo? Por isso que eu não vou passar a atividade. Mas a leitura já é uma atividade. Então, a partir do momento que vocês leem e compreendem, eu digo isso sempre. Não adianta ler só por ler, é compreender o que vocês estão lendo, tá certo? Então leiam, compreendam o que vocês estão fazendo e aí na próxima aula eu termino isso aqui com calma, não precisa de pressa, nós vamos conseguir terminar os nossos livros, certo? O importante é a compreensão de vocês, tá ok? Até a próxima aula, até já!
Nós vamos agora para a aula de geografia, tá ok?